Hoje, o alimento que nós precisamos, em nome de Jesus Cristo. Deus é fiel nesta noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, usa a tua serva deste canal de bênçãos para falar com a tua igreja nesta noite, o alimento que nós precisamos, Deus, para nos manter de pé, Deus, que a tua palavra nesta noite ela vá e ela produza nesta noite cura e libertação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sou da igreja da Paz do Senhor. Amém, irmãos. Livro de Isaías. Eu vou só complementar um pouquinho, porque já falamos aqui, né? Já foi falado através do pastor Francisco, através do pastor Paulo. Nós estamos bem abençoados, graças a Deus. Mas Isaías 40, a partir do 28 ao 31. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindas, irmãs que estão vindo esta noite também cultuar conosco. Louvado seja Deus. Glória a Deus, Senhor. O Senhor fale conosco, né? Todos acharam? Que diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É insondável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus, louvado seja Deus, né? Nós conhecemos essa palavra, né? Pode se sentar, quem estiver em pé, em nome de Jesus. Essa palavra é muito conhecida em nosso meio. Os que esperam no Senhor renovarão as forças. E verdadeiramente, às vezes esperar uma situação nas nossas vidas cansa, né? Porque uma coisa que cansa é esperar. Ontem eu preguei sobre Eclesiastes 3 lá na sede, o tempo determinado. Você tem que ter essa paciência para esperar o tempo de Deus. É igual quando você vai no médico, né? O médico nos chama de paciente. E esperar é algo que cansa, mas esperar no Senhor não cansa. Nós não podemos nos cansar de esperar no Senhor. Aí está a diferença, né? Esperar as coisas da terra até pode fazer cansar a nossa alma, mas quando nós esperamos no Senhor, nós não nos cansamos, porque Ele renova as nossas forças. Ele é aquele que nos dá o teu Espírito, o Espírito Santo que nos renova. Glória a Deus. Olha o que está escrito aqui no 28, nós lemos, né? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, que é o Senhor e o Criador dos fins da terra, Ele não se cansa e nem se fatiga. Então, o nosso Deus, irmãos, Ele sustenta, né? Ele é o Criador e Ele também é o sustentador do universo. Então, por isso, Ele não se cansa, não se fatiga. Nós estamos diante de um Deus incansável. A Bíblia diz aqui: é insondável o seu entendimento. Então, se tem alguém cansado, Ele dá força. Se tem alguém sem nenhum vigor, Ele multiplica as forças. Glória a Deus. Então, Ele dá força ao cansado. Por que vem o cansaço muitas vezes na nossa alma? O cansaço da espera, o cansaço das batalhas, irmãos. Muitas vezes nós nos encontramos cansados emocionalmente. Tem um momento que você fala assim: estou cansado, não aguento mais, estou cansado. E é neste momento que nós precisamos buscar o Espírito Santo, para que Ele possa nos renovar. Segunda-feira aqui a gente faz o culto da intercessão, que é a busca pelo Espírito Santo, lá na sede de sexta, que a gente faz na segunda. É muito importante, irmãos, buscar o Espírito Santo, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, né, pastor? Este momento difícil. A gente estava até comentando na rádio, quem viu o homem que achou fogo no próprio corpo, lá no metrô São Bento? Este homem estava cansado, né? Talvez ouvi rumores que ele sofria de depressão. Então, para ele ter essa coragem, né, de fazer isso, essa destreza, né, de atear fogo no próprio corpo, da forma como ele fez,
ele não teve um encontro com o Senhor, com o Espírito Santo. Ele estava cansado, ele não encontrou forças. Então o que ele pensou? Acredito eu, vou dar cabo da minha vida, vou acabar com a minha vida, com aquilo que me traz sofrimento, cansaço. Porque o cansaço físico nós conseguimos combater. 8 horas de sono, tranquilo, você levanta renovado. Mas o cansaço emocional, como que a gente lidar com ele? Aí faz terapia, aí vai no psicólogo, aí procura um, procura outro, né? Toma um remédio para tentar aliviar o fardo. Mas nós sabemos, irmãos, que a receita do remédio está aqui. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, ela é a verdade. Ela não volta vazia. Então nós precisamos compreender, irmãos. Nós ficamos muitas vezes cansados com as notícias, com as circunstâncias, com a tribulação que passamos nas nossas vidas. Mas Ele está falando, se eu esperar no Senhor. O que é esperar no Senhor? É esperar nas suas promessas. Glória a Deus, Jesus. Deus, Ele lança uma promessa sobre a nossa vida, mas não significa que essa promessa vai acontecer no dia seguinte. Existe o tempo para que ela se cumpra. Eu não sei que promessa vocês estão esperando, eu não sei que promessa a igreja está esperando. Todos nós temos promessas que Deus nos fez. Promessa de renovo, promessa de vida abundante, promessa de ministério, promessa de uma libertação, de uma cura. Eu não sei qual tipo de promessa você está esperando, mas ainda que o cansaço venha, a Bíblia diz que Ele renova as nossas forças. Porque eu não estou esperando na promessa em si, eu estou esperando no Senhor que me prometeu. E aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Eu não estou esperando, irmãos, na promessa em si, na palavra que foi dita em si, mas eu espero naquele que é o dono da palavra. Aleluia. Eu espero naquele que é o dono de todas as coisas, que é o Criador dos céus e da terra. Glória. E aquele que criou os céus e a terra e te colocou nessa terra, Ele não te colocou aqui, entregou Jesus ainda para nós, para morrer em nosso lugar, para que nós venhamos ter uma vida medíocre, né? Mas sim uma vida abundante. Não é fácil a gente vir para cá. A gente mora na Brasilândia, o pastor trabalha, ele é funileiro, trabalha o dia inteiro. Eu com 3 crianças, uma correria que as irmãs já até sabem como que é. O menino não está, mas as meninas, ela veio direto da escola. Eu estava me trocando, eu falei assim, Jesus, me dá força, me dá graça, porque essa rotina está pesada essa rotina. Porque é fácil quando a gente está ali, né, naquela empolgação, vamos inaugurar a igreja, Deus deu vitória, vamos colocar lá os cultos. Na fala é muito fácil, irmãos, mas é na prática. E eu vim até dando uma cochilada no carro, porque eu levanto cedo. Mas quando eu pisei o pé na igreja, irmãos, quando o pastor começou a orar, veio aquele renovo. Aquele cansaço foi embora. Eu não estava mais sentindo aquele cansaço. Na hora que eu pisei aqui, que eu dobrei o joelho, o pastor começou a orar, eu já senti o renovo. O Senhor já renovou as minhas forças, porque é na presença de Deus, irmãos, que Ele renova as nossas forças. Ele está falando aqui, olha, Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então não sei o tipo de cansaço que você se encontra, seja ele emocional, seja ele mental, mas o Senhor é poderoso para te fortalecer, porque Ele não te dá um peso, Ele não te dá uma tentação, uma provação da qual você não possa suportar. A palavra do Senhor diz que Ele não nos dá uma tentação senão humana, ou seja, humanamente suportável. O que nós não iríamos nunca suportar é o que Jesus suportou na cruz. Porque não é só o peso da cruz, mas sim o cálice da ira de Deus que Jesus bebeu no nosso lugar. Morreu pelos nossos pecados, bebeu o cálice da ira de Deus. Ele provou do abandono de Deus. Deus meu, por que me desamparaste, né? Por que me abandonaste? Nós nunca vamos dizer isso, nunca.
Porque a Bíblia diz que ainda que o meu pai e a minha mãe se esqueçam de mim, ainda assim eu me lembrarei de ti, diz o Senhor. Glória. E coisa boa, irmãos, quando o Senhor se lembra de nós. Porque quando a Bíblia ela fala muito isso. E lembrou-se o Senhor de Noé, né, pastor? Olha só. E lembrou-se o Senhor de Noé. Como assim lembrou? Será que Deus pode se esquecer de alguma coisa? Não é interessante? Quando você lê a Bíblia e fala assim, lembrou-se o Senhor de Ana, da oração de Ana, do voto de Ana. Ele se lembrou. Mas será que Deus se esquece de alguma coisa? Não, é porque quando a Bíblia fala que ele se lembrou, que ele se atentou. Ele colocou atenção. Ele botou atenção. Alguém chamou a atenção de Deus. Olha só que interessante. Noé chamou a atenção de Deus. A terra estava completamente corrompida, mas ainda assim havia algo que era reto e íntegro e que agradava a Deus. Chamou a atenção. Então, quando a Bíblia fala, lembrou-se o Senhor de Noé, é porque ele colocou atenção. E coisa boa, irmãos, quando o Senhor coloca atenção em nós. Deus sabia do meu cansaço quando eu estava vindo para cá esta noite. Mas quando eu pisei o pé aqui, o Senhor renovou as minhas forças. Eu já fiquei de pé, eu já fiquei de joelho, eu já glorifiquei, eu já adorei. E eu falei, Senhor, só o Senhor para fazer isso. Aleluia. Só o Senhor. Ele está falando aqui, ó, que essa renovação, renovarão as forças, vai te fazer o que? Subir, olha, subirão com asas como águias. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus promete força e vigor aos seus filhos, para que eles tenham capacidade de lidar com as lutas da vida. Deus é especialista em restaurar o nosso ânimo. Sabe quando a gente passa por aquela tensão, aquela pressão, aquele conflito, aquela situação que você se vê sem saída? Quando você se volta a Deus, você vê que só Ele para restaurar o ânimo. E já passou por luto aqui, algum tipo de luto. Só Ele para restaurar o ânimo, né? Porque luta é uma coisa difícil. É algo que aperta, amassa a nossa alma. Mas Ele restaura o nosso ânimo. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ele é especialista. E Ele garante nos fortalecer. Então aqueles que pertencem ao Senhor têm força para vencer as tentações. E quando a gente fala de tentação, não é só tentação voltada ao pecado, né? A gente fala em tentação, imoralidade, essas coisas. Não, não é só isso. Nós somos tentados muitas vezes, irmãos, a desistir. Como foi o caso desse rapaz, desse senhor, né? Que fez essa loucura, né? Essa loucura. Nós somos tentados a desistir, nós somos tentados a não crer, a não acreditar. E isso vai nos puxando para baixo. Mas a Bíblia diz que Ele quer nos levar para cima. Ele quer elevar a tua alma. Ele quer elevar a tua estima. Ele quer elevar o teu ânimo. Porque o povo de Deus, irmãos, não é um povo que anda prostrado. É um povo que tem certeza de vitória. É um povo que anda, irmãos, em lugares altos, em patamares altos, espiritualmente falando. A Ana estava prostrada, não tinha força nem para orar. Ela só mexia a boca, né? Por quê? Na vida dela tinha uma penina. E às vezes Deus precisa colocar umas peninas na nossa vida. Assim como na vida de Davi tinha um Saul, na vida de Ana tinha uma penina que a irritava constantemente. Ela estava cansada, prostrada, cabisbaixa. Sobe ao templo para orar. A Bíblia diz que a voz não saía, ela só mexia a boca, a ponto do sacerdote pensar: está embriagada, mulher? Abre mão do vinho, né? Para de beber o vinho. Ela: não é isso. Eu estou aqui com a minha alma amargurada, angustiada por uma situação. Mas a Bíblia diz, irmãos, que da boca daquele homem, daquele sacerdote, sai uma palavra profética. E esse culto é um culto profético, aleluia. E a palavra que saiu da boca daquele homem, daquele sacerdote, disse: que seja assim conforme você orou, que seja conforme a tua petição, que assim seja. Então a Bíblia diz que ela
E quando você se levanta na vida, você se levanta no Espírito. Olha que coisa tremenda. Nós precisamos nos levantar. Há um momento de ficar prostrado, mas também há um momento de se levantar. E Ana se levantou, e ela creu naquela palavra, e o seu semblante já não era mais o mesmo. Agora era um semblante de alegria. O que aconteceu com a Ana? Ela recebeu asas, asas como águia. Então aqui está escrito, irmãos, subirão com asas como águia, ou seja, nós vamos nos levantar na presença dele. Nós nos levantamos com a palavra profética, a palavra que é proferida, a palavra que sai do altar. Essa te levanta, essa te faz subir com asas, essa renova as tuas forças, porque você espera no Senhor, na palavra do Senhor. Aleluia. Ana, quando sobe ao templo de Siloé para orar, ela esperava uma resposta. Glória a Deus. Ela sai dali diferente. Note que ela sobe cansada, fadigada, sem força, até para orar. Mas quando ela volta daquela oração de adorar o Senhor, a Bíblia diz que ela se levanta e vai adorar o Senhor. O que é adorar o Senhor? É você entregar o seu melhor. Você cansado, você não entrega o seu melhor. Você cansado, você não faz o melhor. Você cansado, você não tem forças. Você não tem ânimo, você não tem gás para fazer o melhor, né? Mas Ana não. Naquele momento, irmãos, que ela recebeu a palavra, ela creu. Então ela recebeu essa asa. Eu olho para essas asas aqui e vejo como a fé, como a oração da fé, que é o que vai te subir, é o que vai te elevar. Está falando, olha, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você vai continuar seguindo a tua vida, seguindo a tua trajetória, mas esperando no Senhor. Você não se cansa e você não se fatiga. Olha que coisa interessante, irmãos. Imagina você viver uma vida sem se cansar, sem se fatigar. Hoje eu estou cansado, hoje eu estou fatigado. Não estou falando de físico, porque o físico a gente cansa. Eu estou falando do emocional. Vocês acham que Jesus tinha um emocional abalado? Jesus está abalado emocionalmente? Quando as irmãs de Lázaro falaram assim: mestre, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mestre, o senhor estava aqui, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não é assim? Ele se abalou? Ele se desestruturou? Ele se desequilibrou em algum momento? Não, ele falou: Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Ou seja, olha para cima. Olha para cima, porque é de lá que vem o teu socorro. Olha para cima, olha para o alto, olha para o Criador de todas as coisas. Receba essas asas, as asas da fé, que vai te elevar. Você pode estar cansado, fatigada, mas com a fé, pela fé, você vai correr, você vai caminhar, você vai andar, ou seja, você vai viver toda a trajetória da tua vida e da tua história, mas sempre com semblante, irmãos, de alegria, de renovo, de alguém que foi restaurado, de alguém que foi restituído, de alguém que recebeu força, de alguém que recebeu asas como da águia. E quando ele fala da águia, ele está falando da restauração física e espiritual. Essa ave é conhecida, irmãos, por manter o seu vigor até mesmo em idade avançada. Olha só. Ela alça voos rasgando o céu e suportando as pressões. Por isso ela se destaca entre as demais. Você pega uma ave comum e você... Quem já foi zoológico já viu uma ave? Coisa linda, né? Que ave tremenda. E você vê que ela se destaca das outras. O povo de Deus é esse povo, porque Ele nos chamou, irmãos, como um povo forte. A igreja forte. Nós pertencemos a um Deus forte, não Deus fraco.
Não um Deus cansado. Você imagina se a gente vai diante de um Deus cansado, fatigado. Não, hoje não dá para me te atender que eu estou cansado. Não, irmãos, nós temos o mesmo Espírito. O Espírito dele habita em nós, aleluia. O Espírito Santo está dentro de nós. Nós temos o mesmo Espírito. Então, se eu vejo que a minha alma vai começar a se abater, que eu estou cansada, até mesmo no meu físico, eu tenho que lutar contra isso. Eu tenho que me impor, eu tenho que lutar contra essa situação. Porque o cansaço nos paralisa, irmãos. Nos põe para baixo, nos deixa prostrado, coloca até um pouco de incredulidade, porque você só consegue enxergar o cansaço. Mas o Senhor está dizendo: olha para cima, olha para o alto, não olhe para baixo. É de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem o teu renovo. Coloca em prática olhar para cima. Glória a Deus. Eu sei que tem situações que nos abatem, irmãos, claro. Eu já passei por diversas situações, mas eu sempre me levantei. Aleluia. Aliás, nós, já passamos por diversas situações difíceis, mas a gente sempre se levantava. A gente sempre se levantou. Então, quando você se levanta na vida, você se levanta no Espírito. Aleluia. E Deus se agrada disso. Ele fala com quem se põe de pé. Quando ele vai falar, ele fala assim: se coloca de pé para que eu possa falar com você. Não é? Ele gosta. Deus, ele gosta daquele que se levanta, daquele que tem atitude, daquele que olha para cima. Você vê que a Ana chegou prostradinha, coitadinha, é estéril, não tem filho. A Penina irrita ela, a Penina chateia ela, e ela está lá. Mas aí ela recebe a palavra profética, e quando ela recebe, ela hospeda a palavra na sua alma, e aquela palavra vem com ânimo, vem com força, vem com vigor sobre a vida dela. Quando ela se levanta, ela já não é mais a mesma pessoa. E é isso que Deus quer fazer nessa noite na tua vida, na tua história, no teu ministério, na tua caminhada. Ele quer que você se levante daqui nessa noite e não seja mais a mesma pessoa. Aleluia. Essa é a maior transformação. Quando ela sai do templo, ela vai ter com o marido Eucana, ele oferece a comida, ele oferece a maior porção, porque ele amava. Ela come, ela se alegra. Depois eles vão ter a relação, e a Bíblia diz que ela concebe. Aleluia. Aquilo que ela pediu se torna realidade. A promessa. E olha só, irmãos, Ana pediu para Deus um filho. Ana queria um filho. Deus queria uma reforma em Israel. Ana queria apenas um filho. Ela queria alguém, um bebê para amamentar, para cuidar, para fazer companhia. Ela sonhava, ela tinha um sonho, o sonho da maternidade. Era um grande sonho de Ana. Mas o propósito de Deus era maior, era infinitamente mais daquilo que Ana pedia ou pensava. O propósito de Deus era levantar um sacerdócio santo, que ia riscar aquele sacerdócio que estava corrompido. Então, irmãos, o nosso sofrimento, ele tem propósito, mas Deus não quer te ver prostrado. Ele quer que você se levante em meio ao sofrimento. Ele quer que você se levante em meio à dificuldade. Ele quer que você se levante em meio à perseguição, em meio à afronta, em meio à dificuldade, em meio à esterilidade. Ele quer que você se levante nesta noite, porque Ele quer te renovar. Ele tem renovo para a tua história, Ele tem renovo para a tua alma, porque Ele quer fazer com que daí da tua história venha gerar algo novo. Aleluia. Projeto. Filho fala de projeto. Ana queria um filho, ela queria um projeto. Só que para o projeto nascer, ele precisa ser
gerado. E para ser gerado precisa ter força. Ninguém gera nada se não tiver força, se não tiver ânimo. Como que eu vou gerar se eu estou fraco? A mulher, para gerar, ela passa por uma bateria de exames, né? Para ver se tem as vitaminas necessárias, né? Aquelas que programam, planejam a gestação. Porque precisa ter força para gerar. E o Senhor quer te dar força nesta noite para você gerar. Aleluia. Para você gerar um novo projeto. Gerar algo que está parado aí na tua história. Ó. Glória a Deus. Essa é a mensagem que o Senhor falou no nosso coração. Espera no Senhor. Não espere no homem. Não espere nas circunstâncias. Não espere nas suas possibilidades, nos seus recursos. Não. Espera no Senhor. Na palavra dEle. Na promessa dEle. Você sabe quem é você diante dEle. Você sabe por que Ele te criou, por que Ele te formou, por que você está aqui, qual o propósito da tua vida, da tua história. Porque todos que estão aqui têm um propósito. Ninguém está aqui só para esquentar o banco. Você não foi criado por acaso, você não nasceu por acaso. Deus te criou para um propósito. Aleluia. E quando nós vivemos este propósito, irmãos, nós renovamos as nossas forças. Deus tinha um propósito com Ana. Isaías está falando aqui. O nosso Deus não é um Deus cansado, não é um Deus fraco. Ele tem recurso suficiente. Aleluia. Eu estou pregando aqui, estou sentindo a graça de Deus. Eu estou pregando aqui, estou sentindo que Deus vai renovar pessoas nessa noite. Deus vai renovar vidas nessa noite. Deus vai restaurar projeto. Aleluia. O lugar que estava estéril, que estava desértico, que estava a ponto de desistir, o Senhor, Ele ministra no meu coração para pregar nessa noite. Enquanto eu estou pregando, o Senhor está ministrando no meu coração e manda falar para esta igreja que Ele está renovando o projeto. Aleluia. Vai te colocar de pé para você gerar, porque chegou o tempo de gerar. Aleluia. E para gerar precisa de força, renovo. Não importa. Mas a idade está avançada. Mas passou muito tempo. Não importa. Olha para a águia. Ela se destaca. Ela é diferenciada. Ela busca o renovo. Ela vai para um lugar mais alto. Ela renova o bico. Ela renova as penas. Ela renova as unhas. Ela se renova completamente para viver mais anos, mais 40 anos pela frente. Aleluia. E é esse renovo que o Senhor quer nos dar nesta noite. Esse renovo espiritual. O renovo na tua alma, no teu espírito. Aleluia. Força, ânimo para gerar. Não desista daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Não desista daquilo que você sempre sonhou. Não desista dos seus sonhos. Mas tenha fé que o Senhor é fiel para trazer a realização, para que o nome dele seja glorificado. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Até aqui nos falou o Senhor. Chama o pastor para fazer a oração. Amém? Amém. Glória a Deus. Fique bem nessa noite, vamos fazer uma oração, né? Hoje, Deus seja louvado por esta palavra, né? Abençoado em nome de Jesus Cristo. Queria que você fechasse seus olhos, vamos orar ao Senhor. Vamos colocar nossa vida nas mãos do Senhor esta noite, para que através desta oração, aquele que está aqui venha mais uma vez ouvir, né? É necessário orar, é necessário clamar, é necessário buscar Ele, é necessário pedir, é necessário entender também que Jesus está aqui. Senhor, mediante a esta palavra que foi pregada, Deus, os louvores que foi entrado nesta noite, Deus, eu te peço, Deus, que o Senhor venha, Deus, falar ao coração dessas mulheres, ao meu coração, ao coração do nosso pastor Francisco, Deus,
Entendemos, Deus, que há uma grandeza muito grande, há um poder muito grande, Deus. E Tu és um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, Deus fiel. Eu te peço, Pai, nesta noite, pelas Tuas filhas que estão aqui nesta noite, Deus, que vieram, assim como nós de longe, vieram aqui à Tua casa, Deus, trabalhando o dia inteiro, Deus. Mas é necessário, Senhor, é necessário receber este alimento espiritual, receber este alimento, Deus, que vai transformar esta casa, que vai transformar esta mente, este coração, Deus, que vai produzir, Pai, vida e vida com abundância. É necessário, porque o homem e a mulher necessitam, assim como a planta necessita da terra e da água para sobreviver, também nós necessitamos, não somente da planta e da água para sobreviver, não, necessitamos do Senhor. Glória a Deus. Necessitamos da Tua presença, Deus. porque, Senhor, a vida ela passa, a vida ela tem um propósito na vida do homem, na vida da mulher, e o Senhor tem esse propósito para as nossas vidas. O Senhor quer nos levar, o Senhor quer nos levar para morar no céu com o Senhor. E é necessário, Pai, entender a mensagem, Pai, ela é um alimento, Deus, que nos faz, que nos leva até o Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, nesta noite, Deus, eu quero, Deus, me humilhar aos Teus pés, junto, Pai, com as Tuas filhas. Eu quero me humilhar aos Teus pés, meu Pai, pois eu sou o Teu servo. Eu necessito nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a Tua igreja, Deus, que a Tua igreja, os Teus filhos, Deus, sai daqui, Deus, abençoado, Deus. O Pai, Ele tem prazer, meu Pai, de ver seus filhos abençoados. Há uma alegria muito grande no coração do Pai quando os filhos estão abençoados. E Tu és nosso Pai. Tu és nosso Pai. Tu és nosso Pai. Jesus é nosso irmão mais velho, que morreu na cruz, para que os mais novos sobrevivam. É necessário, Senhor. É necessário o Senhor entrar nesta casa. É necessário o Senhor entrar nesta mente, nesta noite. É por isso que eu te peço agora, Jesus. É por isso que eu te peço agora, Senhor. É necessário, Senhor, uma igreja abençoada. É necessário, Deus, um casamento abençoado. É necessário uma vida ser abençoada. É necessário para uma vida ter saúde. Que nesta noite, Pai, haja saúde no meio dessas mulheres. Que nesta noite, Pai, a Tua bênção do Senhor seja, Pai, sobre essas mulheres. É necessário, Jesus Cristo. É necessário, Jesus. É necessário buscar o Teu Santo Espírito. Buscar a Tua presença, buscar a Tua palavra, buscar o Teu poder. Então, nesta noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus já foi ministrada com poder e com autoridade, Deus. Entra agora nesta casa, Senhor. Talvez essa casa entrou aqui, Deus, preocupada, Deus, pensativa, Deus. Mas essa casa sai daqui hoje, Deus, não preocupada, não abatida, Deus. Mas essa casa sai daqui com vida, Deus. Se essa casa entrou aqui sem vida, sem fé, sem esperança, que essa casa sai daqui, Deus, com fé, com vida e com esperança. Porque aquele que está no céu, Ele é fiel e verdadeiro para transformar, para abençoar, Jesus. É o Senhor que abençoa, é o Senhor que traz nesta noite, Deus, uma mudança, Deus, para esta vida, Deus. Então, nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar, Senhor, a igreja do Senhor, a igreja verdadeira, a igreja santa, a igreja imaculada, Deus, para que nesta noite o Senhor venha abençoar a tua igreja, Pai, que a tua igreja seja cheia do Espírito Santo de Deus, seja cheia da tua presença, Pai, seja cheia da tua palavra, seja cheia da comunhão com o Senhor nesta noite. É necessário, Deus. É necessário, Jesus.
É necessário a igreja ser forte. O Senhor chamou os fortes do alento, Deus. E que nessa noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, saindo daqui, Deus, não da mesma maneira que nós entramos, Deus, mas abençoado, Deus. Porque foi necessário Jesus morrer na cruz do Calvário. É necessário que nós morramos, Deus, para que o Senhor viva dentro de nós. É necessário, Deus. Então, nesta noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor, Deus, se há, Deus, algum impedimento na mente, no coração, algum bloqueio espiritual, Deus, não consegue pensar, não consegue agir, não consegue receber, porque o bloqueio espiritual não deixa. Mas nesta noite agora, cai por terra agora todo bloqueio espiritual. Cai por terra agora toda seta lançada em nome de Jesus Cristo. Toda obra de feitiçaria, agora de macumba contra essa vida, cai por terra agora. Toda seta cai por terra agora em nome de Jesus Cristo. Porque é necessário nesta noite o Senhor trabalhar. É necessário nesta noite o Senhor abençoar. É necessário nesta noite o Senhor curar, Deus, para que a tua igreja ela tenha vida com abundância. É necessário, Jesus. E nesta noite, Pai, entrega a tua igreja ao Senhor, Deus. Para que nesta noite a tua palavra, Deus, se cumpra, Pai, na vida dela, Deus. Abençoado aquele que crê. Abençoado aquele que recebe, Deus. Prepara, Senhor, uma noite de descanso. Uma terça-feira de paz e alegria, Deus, neste lar. Abençoado, Deus, aquele que recebe nesta noite. Receba nesta noite a sua bênção. Leva para a sua casa a sua bênção. Leva para o seu casamento a sua bênção. Mas nesta noite, Deus, eu apresento a tua igreja no nome de Jesus Cristo, Pai. Porque nesta noite, Pai, entrega a tua igreja nas tuas mãos, Deus. E eu creio que nesta noite, Deus, a vitória é nossa no nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Creia nesta noite no nome de Jesus Cristo. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, não somente hoje, mas por toda a eternidade, que você diga nesta noite. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus, viu? Glória a Jesus. Amém.